Olá, mulheres! Estamos ao vivo na nossa live. A Laurinha, primeira Laurinha, bem-vinda! Oi, Virgínia, bem-vinda! Quero ver se eu já consigo chamar a Ju aqui. Vamos ver. Bem-vindas, meninas, sintam-se em casa. Eu quero dizer para vocês que esta é uma live interativa. A qualquer momento vocês podem fazer perguntas. E no perfil de vocês aí embaixo deve estar aparecendo uma caixinha com um ponto de interrogação. Quando aparece essa caixinha, você pode apertar ali e fazer sua pergunta. E a gente consegue organizar as perguntas de um jeito melhor. Estou esperando Juliane entrar aqui. Onde está a Ju? Juzinha! Malu, oi Mari! Oi Malu! Oi Renatinha! Gente, tanta coisa para falar de empreendedorismo. E quem sou eu na fila do pão para falar de empreendedorismo, não é mesmo? Ruth Paus brinca comigo que eu falo muito essa expressão de quem sou eu na fila do pão. Mas eu fiz um monte de anotação aqui e eu espero que tudo dê certo. Mas a Ju, ela está no monte dos negócios, sabe? Nas montanhas de influência. Quem aqui já ouviu falar das montanhas de influência, faz uma sinalizadinha assim. Eu já ouvi falar das montanhas de influência, os 7 montes de influência. E é uma das coisas que a gente vai falar hoje aqui também. Que mais? Hoje, por um milagre, a minha internet está sensacional. Agora a Juzinha chegou. Olá, Juzinha! Estava te esperando aqui. Onde você está? Aqui. Se você está. Então, oficialmente, começando a nossa live. Meninas, boa noite. Olha ela, Juliane Favaro, aqui comigo nesta noite. Eu falei que ia ficar hipnotizada, que eu não ia conseguir falar nada. Até agora tava assim. Ju! Boa noite, Nath. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Estou muito Ju? feliz de participar dessa live hoje. Eu creio que Deus tem algo muito especial para hoje. Amém. Desde o início, Deus falou comigo sobre isso, né? Sim. E quando Deus se colocou no meu coração que a Nath tinha que participar, eu sei que Deus tem grandes coisas para essa noite, porque a Nath é um tesouro do céu e ela vai abrir um pouco desse tesouro com a gente. A gente vai receber muito de Deus, com certeza. Amém, amém. Eu sei que Deus tem um senso de humor incrível, porque quando surgiu a ideia do Voo Empreendedora, para quem não sabe, acabou de surgir uma nova asa do Voo Borboleta durante essa quarentena, chamada Voo Empreendedora. E como eu falei para vocês no começo, eu não sei quem eu sou na fila do pão do Voo Empreendedora, né? Falei, não, esse grupo aí, então, essa asa do Voo, eu não preciso me envolver. E cá estou eu na segunda live, né? Vocês já viram que não deu certo a minha ideia. Por quê? Porque eu não tenho nenhum MEI, eu não tenho nenhuma empresa, eu não faço ideia de como isso funcione. E aí, o Espírito Santo sabe de todas as coisas, né? Fui trocar uma ideia com a Chica. Para quem conhece a Maria Francisca, ela é a irmã da Maria Lígia e as duas têm a empresa de intercâmbio, né? A SESI Intercâmbio Cristão. E eu falei assim, Chica, não me sinto à vontade no Voo Empreendedora. Enfim, a Chica acho que veio me cobrar porque eu não estava lá ainda, alguma coisa assim. E daí a Chica falou assim, mas para mim, você é a menina do dedo verde do empreendedorismo, porque onde você coloca a mão, o negócio vai para frente. Eu falei assim, mas será? Não é tudo isso não. Então ela começou a listar as coisas que eu tinha falado. Não, vai lá, faz isso, faz desse jeito, deixa que eu faça a arte para você do Instagram, deixa que eu faça teus stories e tal. E realmente o negócio engrena. E é engraçado de você pensar nisso, porque eu não tenho nada próprio, mas eu vou incentivando todo mundo a fazer. Ainda, né, Ju? Quem sabe tenhamos um lançamento hoje, né, Ju? Ainda. A Nath, quando a Nath me mandou algumas coisas sobre hoje, assim, né, que ela tinha organizado, ela falou, né, que ela não sabia o que ela ia fazer aqui na live do empreendedorismo. Eu falei, você vai lançar a sua carreira de consultora. Isso aí. Então tá, pessoal. Porque ela é consultora. Hoje. Eu não falei nem pro meu marido isso. Eu tô aqui. Tô lançando a minha carreira de consultora. Amém, Jesus. Ok. Amém. Aí, falando Teve um livro, Nath.
Teve um Oi? livro que me marcou muito. Teve um livro que eu li quando eu conheci o Milton. Eu não tinha disciplina nenhuma. E aí ele percebeu, né, logo de cara. Ele super disciplinado e eu nada disciplinada. Aí ele me deu um livro para ler, assim, e todos os livros que eu começava eu também não acabava. Aí, nossa, olha o desafio que ele me deu. A gente tinha acabado de começar a namorar, ele falou: "Você vai ler esse livro inteiro". Eu falei: "Tá bom?". Era uma Bíblia, de Peguei, Gênesis ao Apocalipse. peguei o livro, não sei se você já ouviu falar do Nuno Cobra. Não, mas pelo jeito eu vou ouvir Não? falar. Não, não, fale. O Nuno Cobra, ele era o coaching, não era chamado assim, né? Mas era tipo um coaching do Ayrton Senna e de várias outras pessoas, Anotando assim, já. sabe? Uhum, E uhum. eu tô achando que tá alinhado com o teu chamado isso, Nath. Por isso eu tô te contando essa. Gente, então, na verdade, vocês estão aqui assistindo a uma conversa qualquer de WhatsApp, aqui, um FaceTime meu e da Ju, porque eu tô recebendo coisas da minha intimidade numa live. Ai, Natália, só eu mesmo. Amém, Ju, amém por isso. Então, porque nós fizemos toda a nossa lição de casa e nós somos muito disciplinadas, nós vamos começar essa live do começo, que é dizendo o significado da palavra empreender, certo, Ju? Sim. Então, empreender significa, lá no Google, tá, gente? Não peguei dicionário hoje, mas é decidir, realizar e tentar, aí tá entre parênteses, uma tarefa difícil e pôr em execução. E aí você vai dizer assim, empreender para o reino, então, é você realizar algo para a expansão do reino. Olha que profundo isso. A gente vai entrando são camadas de detalhes, tá? Então, essa aqui é a primeira camada. Empreender é você realizar algo para a expansão do reino. Empreender para o reino, né? E eu achei interessante porque minutos antes de eu entrar nessa live, eu tava vendo o perfil de uma amiga minha, que é a Ariane. Ela é a Criativona no Instagram. E ela colocou agora, o post dela foi assim: empreender é resolver problemas, é começar e terminar e é gerar valor. Eu achei muito chave, porque a parte do gerar valor, minha cara, se você não gera valor, onde você está colocando seu pezinho, você precisa rever seu papel como filha. Tem a ver com identidade, né, de filiação divina, muito mais do que com empreender. Porque acho que a partir do momento que você entende que você é filha de Deus e que você é responsável por cuidar dos negócios do seu pai, as coisas mudam de figura. Tua responsabilidade enquanto pessoa, ela muda o foco. Você não vive mais só para você, só para o teu pequeno núcleo. Existe algo maior no qual você está envolvida, né? E, tô falando muito, Jus, quer falar alguma coisa? Não, pode Então tá. falar. Ok. E daí, dando sequência nesse empreender, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos 7 montes de influência, ou as 7 montanhas de influência, ou as 7 áreas de influência. Em 1975, o Bill Bright e o Loren Cunningham. O Bill Bright ele é fundador das Cruzadas Estudantis e Profissionais para Jesus, e o Loren é o fundador da Jocum. Ambos tiveram a mesma visão, o mesmo sonho, ao mesmo tempo, de que a sociedade ela era formada por 7 grupos de influência, né? 7 montanhas de influência, e que unidos, esses 7 montes moldavam uma cultura. Mudavam ou moldavam uma cultura. Esses 7 montes são família, igreja, educação, governo, mídias, artes e entretenimento e negócios. Então, você tem essas 7 montanhas em que a gente fala de empreender. Empreender nas artes, sim. Empreender nos negócios, sim. Então, parece que a gente sempre que fala empreender, vai direto para os negócios. Não, mas tem a ver com família, tem a ver com igreja, tem a ver com várias coisas. Então, mas hoje, especificamente hoje, nós vamos falar da montanha dos negócios, porque nós estamos aqui com a Ju. E a Ju, para mim, é um exemplo de mulher que habita no monte dos negócios com muita maestria. Por quê? Ela tem internalizado os princípios bíblicos. E não é algo que ela faça, a gente vai falar disso lá no final da live, mas não é algo que se faz porque você quer um benefício em troca, né, Ju? Você não faz só porque é certo, mas é porque existe um papel maior, algo mais relevante do que você faz parte, que você precisa participar com intenção. Sim. Queria pegar aquele gancho dos frutos, né? Se você não está gerando valor aonde você está, aí você tem que prestar atenção nisso, né?
Independente se você é dono de uma empresa, se você está empreendendo em algo, ou se você é funcionário, não importa. Mas a gente precisa frutificar onde a gente estiver. E Deus Sim. falou muito comigo sobre isso hoje, né? Eu não lembro qual que é a passagem, Nath, Já que acho para você, pode falar. quando não gera frutos, né? A figueira Gera galho. seca, né? Sim. E eu acho que a gente precisa estar muito atento à voz de Deus em tudo que a gente faz. E no empreender é algo muito palpável isso, porque a gente precisa arriscar muito. A gente precisa abrir Uhum. mão da nossa zona de conforto. A gente precisa tirar o medo da frente, né? Encarar grandes ondas, encarar problemas, encarar às vezes prejuízos financeiros e não desistir, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes na nossa vida, independente da área, hoje a gente está falando de empreender, é não desistir. Muito E bom. muitas coisas vêm no meio do caminho para a gente desistir, né? Uhum, As coisas, uhum. elas vêm uma maré contrária, né? Mas é assim mesmo, a gente precisa entender que propósito a gente tem naquilo, o que que Deus tem através daquilo. E Sim. ouvir a voz de Deus em tudo, porque para a gente não desanimar em nenhum momento. Assim. Eu acho que nesse momento Amém. da quarentena está surgindo muitas pessoas que estão começando a empreender, né? Por necessidade, por terem se desligado das empresas que trabalhavam antes. E é essa hora que entra aquela parte que a gente falou no início da disciplina, né? Existe uma disciplina em tudo isso. Então, eu não entendi, eu tinha 17 anos quando eu conheci o Milton. Eu não entendi na época, porque eu precisava ler aquele livro inteiro. Mas Deus já estava querendo me ensinar o que Sim, era, tirar da minha vida, né? Aquela mentira de que eu começava e não acabava, né? Ah, tudo que eu exato. começo não acaba. E eu precisava começar algo e terminar algo. E rápido ainda, porque ele me deu um prazo. Não era assim, Ele te ah, deu leia prazo para só, ler o né? livro? Deu 2 Quanto, semanas. Aham. Ju, é um livro muito grande, que desafiador. Não, mas Ah, tá. assim, Mas ele condicionou, tipo, se você não ler esse livro. não, ele só me deu. O Milton, ele tem uma forma muito sutil de cobrar, sabe? Quando ele vê, ele é natural dele a cobrança. Entendi, entendi. E É aquilo já fez parte do que Deus estava querendo me ensinar sobre a disciplina. De fantástico. você abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, eu estava na praia de férias na época que ele me pediu para ler esse livro. Em outros tempos, eu estaria fazendo o quê? Tomando sol. Tomava tomar sol. Só fazia isso. Tomava sol e andava de bicicleta, né? Eu era nova, eu não tinha carro, não dirigia. Boletos não existiam, Então, né? Vamos andar de bicicleta e tomar sol. então, Sim. e aí eu tive que abrir mão do sol por muitas horas do meu dia. E para quê? Para eu ter a disciplina de conseguir ler aquele livro em 2 semanas, que era algo novo para mim, porque eu lia e daí eu passava umas páginas, sempre fiz assim, Nath, a minha vida inteira. Não, é triste de falar, mas é verdade. Isso começou Ju, desde que eu era criança. eu Uhum, não conhecia esse lado seu, Ju, de pular páginas de sim. livro. Tô rindo aqui, é de Eu só li verdade. aquele que eu achava importante, né? Quem era eu para falar o que era importante no livro? Ai, meu Deus. E Você daí, sabe que Nath, quando. Uma nessa mesma. pausa, nada a ver com o assunto, mas quando eu sei que uma amiga minha vai fazer isso que você acabou de me contar, eu entrego um livro que eu já li e tá grifadinho, sabe? E eu falo essas frases. Eu falo assim: olha, se você tiver com pressa, lê só o que tá grifado, já tá bom. Sabe? Não um livro como assim, tipo, a Não, página. olha, o Milton tá aqui do meu lado. Daí eu falei, eu tava explicando que eu tava tomando sol, ele escreveu uma frase. Explica que você estava de férias na praia. Tá, eu estava de férias na praia. As minhas férias era na praia, era janeiro, né? Então eu tive que abrir mão disso. E fora isso, nessa mesma época, eu tive que abrir mão de várias coisas, porque assim, eu comia muito chocolate. Eu era uma pessoa que eu sentava no sofá, eu nunca tive sobrepeso. E eu ligava muito pra estética nessa época, muito assim. Minha vida era me sentir bonita sabe, era uma coisa assim muito fútil. Eu tinha uma parte muito legal, né? Mas hoje eu tô falando só da ruim, né? Tô falando Aham. aquela que não era Não, é bom, que porque não me daqui a pouco a fazia gente bem. vai virar a chave. A gente vai virar a chave, calma. Você tá na É, parte muito legal. excesso de vaidade, né? Excesso de Isso. vaidade. E eu fazia um brigadeiro, que na época eu fazia com bolacha maisena, eu chamava de bruxinha. Eu não sei porquê, mas era o nome da receita. E eu comia uma panela inteira daquele brigadeiro. Enquanto eu não visse o fim daquele brigadeiro, eu não conseguia parar de comer. E aquilo me causava outras coisas. Ele me causava uma micose na pele, tipo, que se chama pano branco. É uma micose que fica assim, umas manchinhas brancas. Parece que é um descascado do sol.
Parece que você tomou muito sol e descascou. Mas não, todas as vezes que eu tava na praia eu tinha aquilo. E isso é uma micose que dá. Só que pra mim aquilo ali era porque eu descascava, porque eu entrava no mar, porque... Mas não, era algo interno do meu organismo, porque eu não tinha disciplina e eu comia muito doce, muito açúcar. E todo Uhum. ano eu tinha aquelas manchas na pele. Então, e aí nessa época o Milton propôs pra mim também fazer um jejum de chocolate. Então, além de ler o livro, né, em 2 semanas, eu tive que ficar sem comer chocolate nenhum. E tomar um monte de chá ainda, porque o meu intestino também não funcionava, porque tudo que a gente faz sem disciplina, a gente causa um dano, né? Às vezes, ai, come, 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 e depois você vai ter um resultado ruim daquilo, né? E eu causei um dano no meu organismo. O meu intestino não funcionava, eu tinha micose de pele, a minha imunidade não era boa. E aí eu comecei a tomar vários chás para o intestino, então lendo o livro, parando de comer chocolate, e nessa época o que Deus já estava me ensinando da importância de você abrir mão de algumas coisas em prol de algo muito mais importante. Isso, E amém. é disso que a gente pode Uhum. falar agora, Nath. Entendi. Entendi a deixa. Vou dizer duas mentiras que eu peguei, assim, que são muito comuns, principalmente entre as mulheres, eu acho. Eu não sei porquê, mas os homens, enfim, têm essa chave meio concluída, assim. A gente, no Metamorfoses, principalmente, é super recorrente a mentira de que as mulheres começam coisas e não terminam. E você falou isso também, né? Ah, eu costumava começar as coisas sem terminar e tudo mais. E a segunda mentira, que eu acho que é muito comum, é que quando a gente começa a ter as coisas do reino, a vislumbrar as coisas do reino, a entender o valor, não o preço, o valor das coisas, a gente acredita que as nossas renúncias são sacrificiais. O que isso quer dizer? E claro que são sacrificiais, mas a gente acha que vai ser assim um peso, que vai ser tirado, vai ser tolhido, vai ser, sabe, vai ser retirado de nós. Então, exemplo, estava eu na minha carreira jurídica, muito feliz, muito iniciante, muito jovem, muito novinha, assim, galgando postos altíssimos, assim, né? Estava no escritório maravilhoso e tudo mais, e tudo maravilhoso, enfim. E, de repente, eu entendi que a minha família tinha um valor e que isso chegou num momento em que eu precisei confrontar o valor da minha família. Eu tô falando uma coisa muito pequena, tá? Uma coisa extremamente medíocre, mas que passava pela minha cabeça. Como que eu vou deixar de ser uma mulher assalariada para ficar em casa cuidando da minha filha? E é assim, eu sou assim, a segunda geração de mulher que trabalhou fora. Minha mãe é assim, a advogada, a mulher que trabalhou fora e que lutou pelos direitos da mulher, trabalhar fora e ser respeitada como um homem, etc. E de repente eu tinha esse papel assim, muito fácil. Porque na nossa geração, na minha geração de advocacia, né, na jurídica, já não tinha tanta essa discrepância. Existia, mas não era tanta, gritante. E daí, como que eu ia renunciar a isso e ficar em casa? E de repente, assim, eu acho que era essa mentira que eu acreditava, que nunca nada melhor poderia me acontecer. Entendeu? Então, Uhum. renunciar uma carreira, para mim, era algo que era muito difícil, dolorido, chorei, chorei, chorei. Hoje, olhando para trás, é claro que era a minha pouca idade, é claro que era eu não conseguir enxergar, vislumbrar adiante, né? Porque parece que a gente vai morrer com 30 anos quando a gente tem 20, né? Não sei o que vocês, mulheres, pensam, mas parece que assim, a gente tem que fazer a nossa vida inteira acontecer até os 30, porque, meu Deus, chegaram os 30, né? E de repente chegam os 30 e você fala, nossa, chegaram os 30, entendeu? Oba, tem muito mais ainda Estamos pela começando frente. agora. Começando agora, tá ficando legal. Ainda que a gente começa aos 40, né? Então, meu Deus, tem É. muito mais pela frente ainda. Mas assim, Juzinha, eu acho que você entender o valor das coisas tem muito a ver com a tua dependência para com Deus, entendeu? E eu, no meu histórico, quem já assistiu meus testemunhos, já viu algum vídeo meu, eu tinha um histórico de perfeccionismo muito forte. Então, dizer não para algo que era assim, a representação do meu perfeccionismo, entendeu? Era assim, nossa, a agenda, a bolsa, o carro, a audiência, os horários, estar ocupada, o tempo inteiro ocupada e muito ocupada. Eu tenho processos, eu tenho clientes, eu tenho. Então, era uma vaidade, assim, né? Mas junto com o era muita coisa que estava indo embora, sem a certeza de que algo melhor viria. Ai, Ju, será? Uhum. Será que era isso que você queria ouvir? Não, Ó, mas ó, eu olha acho os que a gente... comentários aqui, ó.
Sim, Sim, chegar aos 30 com carreira, família, carro, casa, tudo perfeito. Isso, Renata, é isso que a gente acreditava, né? Ó, Simone é. aqui, uma baita empreendedora também, comentando. Ivaninha, Ivana, quem nunca? Eu acho bem interessante, Nath, porque você falou ao contrário do meu, né? Porque você teve um tempo que Deus, que você ouviu a voz de Deus te chamando para ficar em casa, né? Para voltar para casa, para cuidar da tua família. E assim, eu também, eu não sei se todas as mulheres, acredito que não, mas a grande maioria tem essa vontade. Eu não sei, porque na verdade, assim, hoje em dia Tem de tem os dois tudo. lados. Talvez Tem de tudo. 50% gostaria de ficar em casa, 50% gostaria de trabalhar, né? Isso, O meu isso. caso era ficar em casa, porque eu acho que eu tenho um dom para ser mãe, assim, e eu amo ser mãe, e eu acho que eu até hoje, assim, eu acho que eu sou melhor quando eu tenho mais tempo com eles. Talvez é meio óbvio isso, né? Mas a gente consegue desempenhar o nosso papel melhor quando a gente tem mais tempo com os filhos. E quando os gêmeos nasceram, foi assim a oportunidade que eu tive para ficar em casa. Eu falei, agora não dá, agora não, né? Não tem como, porque a Sofia ela foi trabalhar comigo desde bebezinha. E como ela mamava o tempo inteiro, a Sofia mamou até 3 anos em mim. E ela simplesmente mamava o dia inteiro. Se eu quisesse, ela ficava agarrada em mim o dia inteiro. Era tipo uma só, assim, era uma coisa, sabe? Pra mim era muito tranquilo, porque eu podia atender telefone, eu podia fazer tudo que eu não tinha um bebê chorando, porque ela estava mamando em mim. Agora, pense em trabalhar com dois, né? Não tinha como. Impossível ser para empresa com dois, né? Amor, vai Uhum. lá com eles. Impossível ir para empresa com dois. Eles estão chamando. Impossível ir para empresa com dois. E aí, o que eu falei? Vou ficar em casa. Fiquei em casa por 1 ano e meio. Sim. Quando eu fiquei em casa, eu falei, ah, não, até os 18 anos eu vou ficar em casa. Porque até os 18 anos dos gêmeos eu vou ficar em casa. Eu idealizava isso na minha mente. Agora eu vou cuidar dos filhos. Agora só que nesse tempo a gente acabou não cuidando da empresa, né? Porque quem gerenciava os negócios era eu. O Milton sempre teve uma outra função. Juzinha, sua telinha travou para mim. Alguém está vendo Juzinha aí? Menina, será que eu que travei? Será que eu que caí? Como é que tá aí para vocês? Eu estou vendo corações chegar. Ai, agora voltou. Menina, tava travada. Tá, tá, Calma. Então você falou que o tá. Milton nunca teve esse cargo de gerenciamento, né? Era você que fazia essa Ele parte. era junto comigo, ele tinha sempre outra função junto. Então, quando eu saí, ele continuava no outro trabalho dele, que ele sempre teve outras coisas, né? Eu não lembro nessa época o que ele trabalhava, acho que já era com pneu, ele trabalhava com importação de pneu de caminhão. E a gente colocou uma pessoa para nos ajudar nessa função. Só que, na verdade, a gente colocou uma pessoa para estar à frente de tudo, porque eu não estava mais cuidando de nada. Sim. E ali foi, assim, não foi bom o resultado, porque naquela época Deus nos ensinou que o que ele entregou na nossa mão, a gente precisa cuidar e fazer dar frutos. E não Exato. entregar na mão de outro. E era um projeto que tinha acabado, estava nascendo. Junto com os gêmeos, estava nascendo o projeto da BabyTube Evolution e da BabyTube Furô, que são duas banheiras, o Furô, para bebê, uma é para recém-nascido e a outra é para as crianças maiores até 6 anos. Maiores. Aham. A gente só tinha o menorzinho antes, né? E nessa época que eles nasceram, nasceu esse projeto junto. Era um projeto que já estava sendo gerado, já estava sendo feito, mas ele aconteceu mesmo quando os gêmeos nasceram. E aí, nessa época, eu não estava na empresa. E quando eles fizeram 1 ano e meio, Deus falou para voltar para a empresa. Aí eu, então, né, eu acho que nem eu mesma acreditava em mim, Nath. Mesmo tendo cuidado da BabyTube por Sim. tantos anos, eu percebo que a insegurança ela estava muito forte em mim, porque assim as decisões mais difíceis eu sempre passei para o Milton. Amor, essa daqui vai com você. Vai, viaja e faz essa reunião. Ah, as coisas de fora é com você. Tudo para ele, sabe? E eu ficava com o gerencial, Aham. com aquela coisa do gerenciamento interno ali, aquela coisa de, né, de suar e correr atrás e não queria muito cuidar dessa outra parte. E aí nessa época Deus falou comigo muito diretamente que tinha uma unção sobre a minha vida. Uma unção de prosperidade, mas não só no financeiro, mas uma unção de que tudo que eu pegava prosperava. Aí eu, nossa, nem eu mesmo acredito nisso, né? Eu acho que eu tô falando isso porque tem mulheres que não acreditam nelas mesmas, né? Às vezes, Sim. como a Aham. gente
tem a gente tem essa coisa de não trabalho, né? Antigamente a gente vem disso, né? A nossa linha é essa, cuidar da família. Talvez a gente não acredite em todo o nosso potencial. E aí, quando Deus me falou isso, eu voltei para a empresa no dia seguinte. Eu tomei a decisão, eu ouvi a voz de Deus através de uma pessoa, ela veio e me falou assim, descreveu a minha vida, porque eu estava perguntando, Deus, a gente acabou de gerar um novo projeto, por que que a gente está perdendo tudo? Por que que não está dando certo? Por que que não está acontecendo? Né? E aí Deus me respondeu exatamente tudo o que estava acontecendo, então eu não tinha dúvida nenhuma que era a voz de Deus falando comigo. E eu obedeci. Eu acho que Deus tem me ensinado muito, depois das borboletas, principalmente da obediência imediata. A Amém. obediência imediata, ela tem um poder tão grandioso, porque eu percebi assim que quando você demora para obedecer, você forma uma lacuna de tempo. E nessa lacuna, o inimigo ele pode interferir. E aquilo que você tinha para alcançar aqui, ele fica cada vez mais longe, mais difícil de você alcançar. Você vai alcançar, porque o que Deus tem para nós, a gente vai pegar, não vai morrer, né? Mas às vezes a gente demora muito, porque entra a insegurança, entra o medo, entra a dúvida, né? E a gente deixa tantas coisas entrarem e atrapalhar a nossa obediência imediata. E daí, naquela época, eu obedeci imediatamente. Quando eu voltei para a empresa, eu comecei a ver o resultado. Assim, primeiro um resultado catastrófico, assim, eu me assustei com a situação que estava, né? Porque quando a gente está longe, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Quando a gente entra de novo naquilo que Deus nos deu, eu comecei a descobrir várias coisas, assim, vários erros, várias coisas que estavam acontecendo. Mas depois daquele primeiro momento assustador, né? Que foi algo, meu Deus, né? Tudo isso. Agora, quanto problema tem para resolver? Ontem eu estava na minha casa, cuidando dos meus gêmeos e da Sofia, e agora eu tô aqui passando por todo esse turbilhão, foi um turbilhão. Eu comecei, depois desse tempo, começou a acontecer coisas maravilhosas. Foi passo a passo, Nath. As coisas, elas não acontecem da noite pro dia. Elas são passo a passo. A gente precisa perseverar nas coisas, sempre, é assim. E eu acho que no Brasil é mais ainda, porque a gente tem tanto imposto para pagar, e quando a gente resolve andar nesse firmamento de você não mentir, de você pagar o que é devido, mesmo a gente sabendo que tem roubo, Nath, mesmo a gente às vezes ficando um pouquinho revoltado lá dentro de ver que o nosso dinheiro está sendo tão mal investido, né? Voltar, Deus é que sabe, mas até então estava sendo, nossa, estava assim, só roubo, roubo, roubo. Mesmo assim, se a gente for fiel, aquilo que Deus fala, se a gente ser fiel no pouco. Eu estava ganhando pouco, mas do pouco eu tinha que tirar o imposto, porque a gente não dá nada, não existe meia nota, não existe artimanha. Tem que ser algo limpo. Isso o que causa você fazer tudo certinho? Causa uma demora maior para você alcançar algo, né? Porque assim, em vez de ter 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, 40 mil reais, depende do mês, 40 mil reais para eu investir no que é meu, eu pago de imposto. Eu sou uma empresa pequena, imagina aquelas empresas que são gigantescas, né? Que pagam 300, 400, 500 mil reais por mês de imposto. E é tão fácil você dizer, não vou pagar, deixa eu dar um jeito aqui, vamos dar uma remanejada. O caminho mais fácil, normalmente, ele dá uma recompensa mais rápida. Mas com certeza absoluta o resultado não vai ser bom ali na frente. Então, a gente, nessa área, a gente precisa renunciar a essas mentiras de que para ter um negócio a gente precisa dar um jeitinho, a gente precisa fazer um esquema. Não tem que fazer. Na verdade, não pode. E não pode não só por causa da lei dos homens, mas porque tem algo muito maior que a gente não enxerga, que é o mundo espiritual. E a hora que a gente mente, sendo uma mentirinha pequenininha, uma mentirinha grande, a hora que a gente mente, a gente abre uma porta para quem? Para o pai da mentira, né? A única coisa que ele é pai é da mentira. E é um exercício, Nath, você ter uma empresa e você não poder mentir que você não quer atender o telefone, por exemplo, a Ju tá em reunião. Não, eu falo para todo mundo, olha, se eu não quiser atender o telefone, você fala que eu não posso atender agora. Não fala que eu tô em reunião se eu não estiver em reunião. São coisas pequenas que a gente precisa prestar atenção, porque o inimigo ele é muito sutil. E ele entra nas pequenas brechas que a gente dá. Então, quando você tem um negócio, você tem a oportunidade de falar pequenas mentiras todos os dias. E aí a gente tem que fazer a escolha de dizer não para isso. Não mentir, mas de forma nenhuma. Né? E eu acho que isso, assim, se você consagra teu negócio a Deus, o nosso negócio é consagrado ao Senhor. Né? A gente fala, Deus, isso é teu. Antes de ser nosso, ele é teu. Se a gente consagra algo a Deus, a gente precisa tentar
e se esforçar ao máximo para andar no caminho correto. Mas eu estou dizendo isso não para alguém que está assistindo aí se sentir culpado, porque até agora, sei lá, sonegou imposto, não está fazendo as coisas de uma forma legal. Não é para isso, mas é para que daqui para frente, quando Deus nos alerta, é para que a gente venha. Não é para a gente olhar para trás e se sentir culpado. Não, não é nada disso. É para que daqui para frente a gente possa tomar um novo posicionamento. Porque eu creio que Deus quer abençoar muitos negócios nesse tempo de pandemia, de crise. E eu creio que o Brasil vai prosperar muito esse ano, muito. Amém. Eu recebi essa palavra de Deus, assim, e ela testificou no meu coração. Eu creio que vai ter um crescimento financeiro no Brasil que ninguém acredita. E a gente tem que estar preparado para isso como? Buscando um caminho correto. Mesmo que às vezes demore um pouquinho mais, vamos se esforçar para que a gente faça a diferença nas pequenas atitudes do dia a dia. Amém. Amém. E eu acho que é nessa dependência, né, Ju, que também vem a nossa criatividade. Eu queria falar da dependência não só para a criatividade, para os negócios, né? Mas assim, eu acho que você tem um olhar de perita. Eu nunca esqueço, assim, de algumas conversas que a gente teve. Você é bem perícia. Não, olha aqui, isso aqui não tá certo. Isso aqui tem que fechar. Isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. E é bem isso tá muito representado nessa tua fala das pequenas mentiras, né? Não, olha, se eu não tô em reunião, não fala que eu tô em reunião. Isso é uma mentira. E eu não vou abrir essa porta, por menor que ela seja. Não estou pulando um número de coluna na minha planilha, não estou, né, remanejando valores para diminuir uma nota, mas é uma mentira. E eu acho que quando a gente encarar isso com uma seriedade, é bem isso que você falou. Gente, o Brasil, ele é um país extremamente próspero. Extremamente próspero. Tem uma carga tributária, né, expressiva. Tem uma carga tributária expressiva. Sim. Mas, assim, também tem honra para quem obedece as regras, né? E não é só no olhar dos homens, né? Ju, eu vou precisar cortar o assunto rápido. Você quer falar alguma coisa antes? Porque a Flávia mandou uma mensagem aqui muito boa. Na verdade, não é muito boa, mas é o que eu passei por isso também. O dia que eu decidi ficar em casa foi um dia bem difícil. Eu fiquei numa depressãozinha, assim, de uns 2 meses, mais ou menos. Porque também, assim, quando me perguntavam, e você é o quê? Você é a Natasha? O que você faz? E eu lembro que, assim, ainda quando eu parei de trabalhar com a Laura, eu ainda fui estudar para concurso, que eu queria ser juíza e tal. Ainda tenho os meus livros de concurso aqui em casa. Enfim, existiu toda uma linha. E daí, o dia que eu decidi que eu não ia mais investir na carreira jurídica mesmo, eu lembro que eu passei uns 2 anos falando que eu era dona de casa. E meu marido falando assim, não tem problema você falar que você é advogada. Eu falei, mas advogado advoga. Eu não sou advogada porque eu não advogo. Eu não faço nada. Eu só lavo louça, eu só faço comida, só... né? Aquelas reclamações. E aí eu fui entender que, de novo, eu não tinha entendido o valor daquilo que eu fazia. E tem um pastor que me acompanhou na minha adolescência, juventude, assim, e ele é muito esperto, eu não sei o que acontece, mas ele sente no ar, o Espírito Santo chama ele, enfim. E eu lembro que ele me mandou uma mensagem em inbox e eu estava lavando louça em lágrimas. E ele falou assim, eu queria que você não se sentisse menos inteligente porque você está lavando a louça da sua casa hoje. Porque o que você está fazendo hoje está agregando valor, né, um valor imensurável na sua casa, na sua família, você está fazendo sua família prosperar e etc. E assim, olhando para trás hoje, eu vejo que foi uma decisão extremamente sábia de minha parte, da parte do Leonardo, lógico, nós sentamos juntos para tomar essas decisões, né? Mas, Flávia, é uma virada de chave que acontece, tá? Entenda que não tem problema você não saber responder o que você faz. Não tem problema você não saber. E não tem problema você estar nessa busca, estar nesse processo. Abrace o processo e dependa de Deus para isso também, entendeu? Eu comecei a perguntar para Deus, o que eu respondo aqui que eu sou? Eu sou mãe. Ah, beleza. Ó, até para uma live de sábado eu tinha que me qualificar lá. Natasha, o que você é, Natasha? Eu sempre respondia esposa e mãe, esposa e mãe, esposa e mãe. Pela primeira vez, eu vou me intitular consultora de mulheres, entendeu? Porque pela primeira vez essa carapuça serviu, assim, esse casaquinho serviu em mim. Mas veja, foi um processo. Eu tô com 33 anos, eu parei de trabalhar com 25. 8 anos aí. Um imenso mergulho dentro de mim mesma, dentro de livros, dentro da pessoa de Deus. Entender quem Deus é nesse processo. Deus não é ruim, Deus não é cruel, Deus não está te punindo.
Eu acho que tem vários aspectos dentro disso também. E dentro de uma empresa, você poder entender hoje, né, Ju, que esse levante, essa pandemia, não tem a ver com o caráter punitivo do nosso Deus, né? E que Deus tem intenção de fazer o povo dele prosperar. Você veja, o povo de Israel ganhou a terra prometida ainda escravo do Egito, não é? E deles foram retirados, foram moldados para ser uma sociedade e receber uma terra prometida na sequência. Eu acho que tem bastante coisa aí. E chaves na mão da Ju, a partir de agora, para você, empresária. Muito válido isso, né, Nath? A gente não é o que a gente faz mesmo, né? Não. E nem que quando a gente trabalha, a gente também não pode falar eu sou Ju empresária. Eu não falo isso. Isso. Porque... Mas é cultura brasileira, né? Parece que o teu valor está diretamente ligado com a tua ocupação, né? Ah, eu sou Natasha Piazza, eu sou juíza. Ah, eu sou Natasha Piazza, eu sou consultora de mulheres. Eu sou Natasha Piazza, eu sou avivalista, pregadora, preletora, o que quer que seja, entendeu? Mas você se desvincular daquilo que aparentemente, da intitulação que aparentemente te traga um valor, né? Isso não existe, né? Eu quero falar sobre 2 assuntos ainda, se der tempo, Nath. Claro Um é que sobre a gente entender as finanças como se a gente fosse gerenciadoras do dinheiro do nosso pai, né? Porque nada é nosso, tudo é dele. tudo E a bem. gente trabalha, ele fala que a gente vai desfrutar, né? E vai curtir do suor do nosso rosto, a gente vai ter benefícios através do nosso trabalho. Mas aquilo não é nosso. E a partir do momento que a gente entende que aquilo não é nosso, a gente não se apega. Eu acho muito importante, voltando para a disciplina, a gente ter primeiro, a gente ser responsável com o dinheiro que Deus tem confiado nas nossas mãos. Amém. E isso é muito importante no início de qualquer negócio, a gente não tirar mais do que a gente deveria, né? A gente começa um negócio, a gente tem que reinvestir. Então, essa parte, sim, acho que já é conhecida de todo mundo, nem vou me aprofundar. Mas eu acho que a gente precisa se reeducar, né? Às vezes a gente não deixa aquilo de abrir mão de algumas coisas, abre mão de algumas coisas por um tempo. Se você gosta de comprar muita coisa, abra mão. Nesse mesmo começo de namoro, eu tinha uma situação bem difícil, assim, porque eu nem tinha muito dinheiro, mas o pouco que eu ganhava, eu queria gastar. Então, eu ganhava para comprar alguma coisa. Já tinha planos para todo o dinheiro que entrava na minha mão. Ah, eu quero comprar aquilo, eu quero aquela blusa, eu quero gastar aquilo, eu quero comprar aquele outro. E aí, o Milton, veio super, para me educar. Ele me propôs um jejum. E aí, eu falei com Deus, né? Eu falei, Deus, então o Senhor vai se agradar disso, né? É para eu fazer mesmo, né? Esse jejum. E aí eu senti de Deus que era para fazer um jejum de 6 meses. Foi assim muito difícil, onde eu abri mão de todas as minhas vontades. Você só entende isso quando você faz mesmo, porque às vezes você pensa, mas eu nem gasto tanto, porque eu não sou uma pessoa gastadeira, eu não sou uma pessoa consumista demais, eu não ligo para marca, não ligo para nada disso. Mas sem perceber, a gente vai gastando, sabe? E tem época, tem tempo para todas as coisas. Nossa, tem mas tempo o teu para começo você, de namoro tá? foi um discipulado intenso, hein? Foi. Menina! Foi. É que o Milton, ele é 12 anos mais velho do que eu, né? Ele me viu, eu precisava amadurecer rápido para dar certo, né, Nath? Senão a gente ia se bater muito tempo. Então, o primeiro ano não foi fácil. Porque eu super, assim, eu tinha um lado muito bom, mas eu era super inexperiente. Eu nunca tinha trabalhado, né? A minha vida era muito fácil. Não que eu tinha dinheiro, nunca tive. Meu pai era motorista de ônibus e nossa, amava isso, eu amava andar no ônibus e curtir essa parte dele. A minha mãe sempre trabalhou em escola na época, assim, graças a Deus, porque eu estudava o dia inteiro, então ela trabalhava na escola que eu estudava. Isso foi maravilhoso para minha vida, porque eu tinha minha mãe o dia inteiro. Mas, assim, a parte financeira era muito difícil. A gente comprava uma caixa de chocolate por mês. Então, quando minha mãe recebia e meu pai, eles iam no mercado e a gente tinha aquela caixa por mês. Só que eu tinha um avô e uma avó que não deixava faltar nada, né? Então, assim, sempre Deus vai suprindo de outras partes. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu não tinha condição, né, financeira. Mas, mesmo assim, eu tinha uma vida tranquila, né? Porque eu era adolescente, 17 anos, né? Ia fazer 18 anos ainda. E aí foi esse intensivão aí. Mas eu disse sim pra isso, sabe, Nath? Eu acho importante dizer sim. Porque eu vejo casamentos que tem marido que não fala nada pra esposa, que tá casada há anos, e quando você vê, tá destruído.
eu acho que a gente precisa acertando as arestas, assim, no começo. Se não acertou no começo, acerta agora, mas não deixa Uhum. aquilo criando rebarba, sabe? Aquilo ir Sim. aumentando. Raiz de amargura também, né? Porque você vai engolindo sapão, não vai falando, de repente, quando resolve falar tudo, você fala, aí, mas eu tô há 10 anos aqui, por que você não me falou isso há 10 anos? Tipo, o que que aconteceu? É. Que surpresa, quem é você, né? Por que não me falou antes? Não dá, né? A gente precisa ser sincero. Mas ser sincero, falar a verdade é em tudo, né? Não é só nos negócios, é na nossa Isso. vida. Boa, E aí eu boa. Tem a fiz. ver com identidade de novo, né? Tem a ver com quem você é e tudo mais. Mas bora lá, Ju. E aí eu fiz esse jejum de 6 meses, porque além do Milton me falar, eu já ouvi a Joyce Meyer, porque bem no início, quando a gente começou, a gente foi para a igreja juntos, né? Sim. E a Joyce, ela fez parte da minha vida, assim, de uma forma, ela é tão longe de mim, mas ela fez, assim, ela trouxe uma verdade que eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum. E hoje a gente ouve. E tá tudo tão alinhado com o que a gente fala hoje, né? E assim, tão antigamente ela já falava sobre isso. Uhum. E ela falava muito sobre isso. Então ela falava assim, abre mão de algumas coisas que tomam o teu tempo, que roubam o teu tempo. Porque eu acho que uma coisa que é muito preciosa na nossa vida é o tempo. Se a gente não prestar atenção como a gente está investindo o nosso tempo, né, a Uhum. gente vai acabar investindo em lugar errado e vai faltar tempo para investir no lugar certo. E aí Fato. ela falava, vamos fazer, ela propunha, assim, ela não é que ela propunha, ela conta muito da vida dela. Então ela Sim, fez sim. jejum de televisão, fez jejum de compra, fez jejum de alimento, e eu ia embarcando no jejum dela, assim, sabe? Então tudo casava. O que a gente estava aprendendo na igreja, o que a gente estava vendo de necessidade da nossa vida, de dizer não para algumas coisas, abrir mão naquele momento, e entrar nessa parte de Deus já tratando, porque assim, nada do que a gente faz no reino é em vão. Se a Amém. gente faz um jejum, se a gente Amém. faz um jejum de alimento, se a gente faz As pessoas às vezes falam, né? Ai, não existe jejum de roupa, né? De compra, não existe jejum de televisão. Não, mas não precisa chamar de jejum. Eu chamo de jejum. As pessoas Uhum. podem chamar como elas querem. Mas é Amém. você abrir mão de algo que toma o teu tempo, que te preenche, né, de alguma forma, Uhum. para você usar aquele tempo para ser preenchido de outra maneira. Também não adianta você Amém. fazer um jejum de compra e fazer coisa errada. Não adianta. Tem Isso, que ter isso. uma coerência. É, são as E toda disciplinas vez que a gente faz, espirituais, né? sim, e toda vez que a gente faz algo assim, vem uma recompensa Isso. assim, é inexplicável. Ai, Aham. mas Deus não é um Deus de troca. Não, ele não é um Deus de troca, mas ele é um Deus, é um pai que ele está sempre recompensando os filhos, ele está sempre presenteando. E alguma coisa acontece no mundo espiritual quando a gente abre mão da nossa vontade, que Deus, né, abre portas, faz algo. Eu tive até uma vez que a gente estava bem nesse processo, antes ainda desses novos projetos, que a gente precisava que as coisas acontecessem e estava muito lento o negócio, e a gente entrou num propósito financeiro, né? E assim, hoje isso é muito discutido, né? Mas contra fatos não há argumentos, porque na nossa Isso. vida a gente fez Isso. aquele jejum, a gente fez Aquele propósito. Uhum. aquele investimento, aquele propósito, e foi um propósito muito além do que as nossas circunstâncias podiam fazer naquela época. A gente não podia fazer. E a gente entrou naquele propósito. Quando a gente entrou naquele propósito, a gente entrou não como troca, mas entrou assim, tipo, Deus é teu. Nem é nossa ainda, porque a gente nem tem, a gente vai dar um jeito, mas se o Senhor falou no nosso coração, eu acho que o desprendimento é algo muito poderoso. Você não Isso será mesmo. pegado. Aham. Nessa hora que você doa algo para alguém, que você abre mão de algo para você dar para algum propósito, isso tem muito poder. E um Amém. mês depois a gente saiu numa das revistas mais conhecidas do Brasil, assim, uma foto enorme da DavidTube. Depois aquilo gerou muitas mídias espontâneas, todas elas foram espontâneas, desde essa primeira até todas, e aí em programas de televisão, tudo, e a gente, nossa, começou a ser conhecido no Brasil inteiro por causa, e aquele propósito, de alguma forma, ele abriu uma porta gigantesca na nossa vida. Sim. E eu sinto muito isso, assim, que a gente, pode falar, Nath. Não, Eu eu ia quero falar falar depois da que liberalidade. não importa o nome que você dá, né? O que é interessante é que as disciplinas espirituais, elas nunca são desperdiçadas no mundo espiritual, entende? Pode ser que em algum momento você fale, eu jejuei demais, eu fiz isso muito demais, etc. Mas a pessoa que jejua, não importa do quê. Importa só que ela não faça nada de encontro com aquilo, né? Que ela vá com aquilo alinhado. Eu acredito que Deus sempre preenche, que há portas espirituais que são abertas, existe algo além do que os olhos estão vendo, que está acontecendo
acontecendo com aquele propósito, com aquele jejum, com aquela entrega, com aquela renúncia, e que assim, quem sabe a curto prazo não seja perceptível, né? No teu caso foi super perceptível, foi a curto prazo, aconteceu o propósito, na sequência as portas foram se abrindo de uma maneira jamais, assim, inimaginável, né? Mas eu acredito que a gente não pode desperdiçar a disciplina espiritual e o desprendimento, que você vai falar agora sobre a liberalidade. Que tem tudo a ver. Eu acho que a nossa parte financeira com a liberalidade do nosso coração tá assim, é extremamente ligado. Não existe até existe, né? Porque às vezes a gente vê, às vezes a gente olha exemplos de pessoas que prosperam fazendo tudo errado, né? Esquema, mas a gente não pode ter isso como exemplo, porque assim, o resultado não é aqui. Pode ser que seja colhido um resultado ruim aqui, mas pode ser que o resultado ruim seja muito pior do que qualquer resultado ruim que fosse dar aqui na Terra, que é a perda da nossa salvação, né? Eterna. Então, assim, acho que a gente precisa. A nossa vida é tão curta aqui, às vezes a gente olha com um olhar tão pequeno para esse tempo que a gente está aqui na Terra, achando que é só aqui. Ah, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou plantar. Não, mas é tudo tão maior do que isso, e a gente precisa olhar tudo o que a gente faz na vida, com esse olhar maior, né? Com esse olhar macro de Deus. Que Deus dê esse olhar pra gente, a gente olha como ele vê. E eu tenho, desde o início, assim, o Milton ele era bem mais fácil que eu nisso. Porque eu, desde pequenininha, eu era daquela que ouvia um barulho de moeda no bolso de alguém da minha família. Se alguém estiver assistindo, vai lembrar. Tipo, alguém chegou com uma moeda no bolso, fazia no meu ouvido, fazia. Sempre tem uma moedinha. Eu tinha, assim, 2, 3 anos, eu já pedia moedinha. E eu guardava as moedinhas. Eu sempre fui assim, de guardar dinheiro, de fazer show. Meus primos faziam show e eu arrecadava, só dava um pouquinho pra eles e pegava. Olha, não tava muito disciplinada. E eu sempre fui assim, sabe? Então, pra mim, a liberalidade era algo muito difícil. Quem me conhece desde pequenininha sabe, porque tudo que eu. Não que eu fosse ruim, porque eu dividia. Eu comprava algo, eu já queria. A minha irmã tá aí. Eu queria que ela usasse junto comigo. Ó, meu tio também tá fazendo assim, ó, que eu pegava as moedinhas dele. Testemunhas oculares aqui dos shows da Ju. Eu dividia as coisas, não é que eu era ruim, mas essa parte de você dar pro outro, você entregar algo muito maior, né? Às vezes a gente tá tão acostumado, ai, deixa eu entregar aquilo que sobra, né? Aquela moedinha que tá no bolso, até dou, né? Uma coisinha ali. Mas a hora que você vai dar algo maior, isso eu aprendi junto com o Milton, assim, né? A gente se desprender de verdade. E aí, quando a gente vê, a gente foi numa panificadora, vou dar um exemplo, assim, que eu lembrei hoje à tarde que eu falei com a Nath. Que é uma panificadora dos Estados Unidos. A gente entra na panificadora e olha do lado da porta, tem uma placa, assim, falando quanto que eles doaram nos 10 anos de história dele. Tipo, 20 milhões de dólares em 10 anos de panificadora. E aquilo faz a gente pensar, né? A nossa cultura brasileira é uma cultura que não é de doação, né? A gente foi acostumado a doar aquilo que sobra, ou só quando está sobrando, ou só o mínimo. E a liberalidade tem um poder tão grandioso de você dividir aquilo que Deus tem te dado, até porque aquilo não é seu, a hora que você entende que você está administrando o dinheiro do Pai, algo do Pai, você fala assim, não, se Deus me entregou, às vezes, assim, a gente tem que ter muita sabedoria nisso também, Nath. Tem coisas que a gente tem que fazer e tem coisas que não. Por isso, nosso ouvido, nossa ligação, nossa conexão com Deus tem que estar bem afiada. Para a gente saber o momento certo de fazer. Porque teve uma época que a gente estava tão liberal e a gente queria dar tudo que a gente tinha, que Deus corrigiu a gente também. E ele falou assim, às vezes, você está atravessando no meio do processo da pessoa. Às vezes a pessoa ela está passando por um processo e ela precisa passar por aquele processo assim como a gente também passou. A gente passou por um processo muito difícil. Quando eu conheci o Milton, ele tinha acabado de ter um problema financeiro seríssimo. Ele vinha numa subida e quando eu conheci ele já estava descendo. E eu casei com ele e casei com as dívidas dele. Eram mais de 100 mil reais de dívidas. Eu fiz a conta junto com ele. Eu falei, amor, vamos sentar aqui, eu preciso saber quanto que é isso, porque a minha cabeça funcionava assim. Quanto que você deve, a gente tem que pagar, né? Ou aquela coisa das moedinhas, a gente colocou. Então, é isso que a gente deve, aquilo. Nath, nessa época que a gente devia muito, a gente começou a fazer campanha. Assim, não, peraí, vamos dizimar, amor? Vamos começar a fazer isso agora? Não, vamos. A partir do momento que a gente deu o primeiro dízimo, a gente nunca mais parou de dizimar.
E a gente deu o dízimo do limite do banco, porque não tinha mais dinheiro nenhum. Então, a gente já estava pagando juros. E a gente pegou os últimos 200 e poucos reais que tinha no limite. E o Milton fez um cheque e entregou na igreja. A partir desse momento, Nath, algo aconteceu. Porque mesmo sendo difícil essa caminhada, nunca mais faltou nada na nossa vida. Nunca Amém. mais, nunca mais. Uhum, A gente teve uhum. processos, né, de diminuir, que nem esse quando as gêmeas nasceram, porque a gente largou, mas é muito mais por desobediência do que por algo, né, que estava acontecendo. Aham, E aham. quando a gente entregou aquele dízimo, a gente entrou num propósito. A gente começou a entender o que era ser obediente e não ser apegado com as coisas. E ali começou algo poderoso acontecer na nossa vida. Porque a gente Amém. teve várias dívidas perdoadas. Aí eles dizem, ai, mas como assim? Não, perdão de dívida mesmo. A gente estava devendo, a pessoa estava lá, tinha eu nem sei o nome do processo, você sabe mais que eu. Mas era um negócio que ela já tinha papel para te cobrar, tá? Uhum. Execução, será que uma execução? Uma nova A promissória? Alguma coisa? execução, Uhum. exatamente, execução. E ele foi com o Milton lá, onde estava executado já, por exemplo, você deve 20 mil reais, 30 mil reais. Era alto, não lembro agora, mas era bastante. Aí ele foi lá nesse imóvel que estava executado, porque ele era fiador desse imóvel. E ele começou, olha, eu vou descontar esse ar-condicionado, eu vou descontar esse chão que você colocou, eu vou descontar essa iluminação. Ele começou a descontar daquilo que já estava executado. Era só ele pegar o dinheiro que o Milton tinha, ou que ele nem tinha, né? Mas ele ia ter que dar um jeito lá, ia pegar algo que o Milton, né, que estava no nome dele, aquelas coisas que você sabe como advogado. Uhum. E Uhum. ele foi no advogado e ele falou, olha, eu quero fazer assim, assim. O advogado dele, mas como? Está executado já, é só ele te pagar. E a gente teve esse perdão de dívida. Foi assim, muito baixo. Nossa, me E arrepio. ainda Uhum. mas ainda ficou um saldo ali para pagar. Uhum. E aí outra pessoa que fazia parte desse mesmo negócio pagou esse saldo. E depois de um tempo que a gente tinha que pagar para essa pessoa o resto desse saldo, essa pessoa falou assim: "Não, tá tudo certo, eu dou de presente para vocês". Aquela dívida foi 100% perdoada. E era uma dívida altíssima. Meu Então, Deus, a gente Ju. às vezes e a gente tem muito testemunho desse, assim, da gente ser liberal. E desde então a gente praticou a liberalidade, Nath. A gente Sim, doa muita banheira para criança que não pode comprar, para criança que, sim, né, que tem necessidade especial, projetos, projeto de sim. microcefalia, hospitais. E fora as outras coisas pessoais que a gente faz, né, para as Uhum, pessoas uhum. que tocam no nosso coração. Então, é muito poderoso isso. E a gente precisa alinhar isso direitinho com a nossa parte financeira, a Isso. liberalidade. E parece que é o contrário. Porque parece que quando a gente dá, a gente divide, né, algo. É, Ah, eu tenho 10, não. eu dei 5, ai meu Deus, só fiquei com 5. Mas a conta de Deus não é essa. A Não. gente, é inexplicável a multiplicação que acontece desses 5 que ficaram na nossa mão. Ele rende muito mais do que esse daqui, fora que às vezes multiplica, esse daqui vira 15, vira 20, vira 30, vira 100, né? Então, Exatamente, exatamente. Nossa, eu tenho. Aqui em casa também tem vários testemunhos assim. Às vezes eu me assusto com a liberalidade do Léo, de repente eu faço alguma coisa que ele fala: Meu Deus, você fez isso? Ah, eu fiz, ai, desculpa. Não. Daí a gente conversa juntos. Escuta, quanto que tá no teu coração para doar para tal pessoa, para enviar para tal missionário, não sei o quê. A gente se conversa o mesmo valor. Nossa, eu também tava pensando nisso. Então, é. é muito comum. É só importante, de novo, né? Pensar na liberalidade não porque vai vir algo em troca, mas porque Deus é galardoador, né? Não condicionar isso. E em segundo momento, é Sim. fazer na dependência de Deus, porque igual a Ju falou, você pode estar interrompendo um processo de aprendizado daquela pessoa com o próprio Deus. Então, é você saber, Uhum. enfim, é de novo na dependência, né? De tudo na dependência. E eu acho que a cultura brasileira, a gente não só depende dos rótulos, mas a gente também ou inclui Deus no negócio de um jeito errado, como a gente tinha falado antes, né? Ou a gente exclui Deus dos negócios, né? Não, isso aqui é a parte financeira, né? Domingo eu sou um, de segunda a sábado, né? A gente tá aqui na labuta, enfim, fazendo outra coisa. Então, é ter esse equilíbrio, mas sempre na dependência de Deus. Muito legal. Amém. Alô, ganhei da Nath. Ô, Louise Lobo, eu ganhei um tênis teu. Tava enchendo minha boca pra falar esses dias. Nossa, esse tênis eu ganhei da Louise Lobo. Esse tênis eu ganhei da Louise Lobo. Nas borboletas, né? A gente faz vários escampos entre nós. Que mais, Juzinha? O que faltou falar, Ju? Deixa eu ver aqui, fazer uma. A gente tem quanto tempo? A gente tem 7 minutos. 7 minutos. Tá. Não sei, Eu Nath, agora que a gente podia vir. não sei, mas eu queria dar algumas dicas de livros rapidinho.
não se preocupem em anotar, mas vocês que estão aí com papel e caneta na mão podem anotar, mas eu vou deixar na descrição. Ai, não é mais pro YouTube que vai. Mas enfim, eu vou deixar na descrição de algum comentário aqui, tá? Algumas. Nath, então falei, antes de você começar esse que é mais longo, esse assunto, eu ia começar hoje a nossa live, esqueci completamente. Eu ia começar com João 10:10, né? Eu acho que isso é muito Então, marcante na nossa vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, isso só lembra a gente que o plano de Deus é que a gente tenha uma vida abundante. Então, a gente precisa concordar com isso. E tem uma coisa que a gente falou, Nath, sobre a gente não ter um pensamento próspero, né? Não, às vezes a pessoa não quer, não acha que foi muito linkado o dinheiro com o pecado. Quem tem muito dinheiro não vai ter salvação, né? Deve ter alguma coisa errada, tá roubando. Então, tem muito essa cultura ainda, né? Isso. E eu acho que Deus quer tirar isso, porque a vontade dele realmente é que a gente tenha uma vida abundante aqui na Terra. Fora aqui na Terra, além de ter aqui na Terra, muito maior na eternidade. E Deus tem falado muito isso comigo, sobre a eternidade, Nath. Tudo que a gente faz aqui, a gente tá plantando algo pra gente colher lá na frente. Exato. Né? E eu acho que é um momento nós, né? É um momento muito bom, assim, pra gente buscar ouvir a voz de Deus mais, sabe? Porque tem tantas coisas acontecendo, né? E a gente precisa estar afiado nisso, sabe? Exercitar, colocar tempo nisso. Se você não está conseguindo, lê mais a Bíblia, né? Ouve mais palavra, busca mais a Deus, separa um tempo de oração. Tem esse tempo, porque o que é oração? Às vezes a pessoa, ai meu Deus, que saco ficar separando o tempo de oração, ter que acordar de madrugada. Não, não é isso, mas o que é oração? É conversar com o nosso Pai. E se a gente não tirar esse tempo para conversar com Deus, como que a gente vai ter relacionamento com Ele? Não tem como, né? Então a gente pode fazer. Priorizam, né? Sim, a gente pode ter esse tempo de oração o tempo todo, na verdade, né? A gente pode também estar o tempo inteiro, assim, falando com Deus, tal. Mas é importante também a gente ter aquele momento que a gente se para ler a palavra. E eu acho que a gente está vivendo o tempo da graça, um tempo muito mais fácil, né? Que a gente vai fazer por amor e não por obrigação, por medo de que Deus vai castigar. Não existe isso. Vai punir. Não. A gente vai fazer porque a gente ama o nosso Pai e a gente sabe que Ele tem tesouros para revelar para a gente. E por que não ser primeiro nós? Por que a gente sempre tem que ouvir de outros? Né? Às vezes, mas eu oro com aquela pessoa. Não, mas aquele pastor fala para mim. Não, mas é que Deus quer revelar para você. Então, se Deus quer revelar para nós, a gente precisa ter esse tempo com Ele, para a gente poder ouvir o que Deus tem para falar para nós, né? Perfeito, exatamente. E tem muito a ver com a história que você conta para você mesma, né? Então, você pode sim, o dinheiro sim pode causar muitos males, né? Mas ele não é a história toda. O dinheiro não é a história toda. Existe impacto, existe transformação, existe geração de valor, existe algo muito mais amplo do que aquela transação que está acontecendo ali monetariamente falando, né? Existem contatos, existem fornecedores. Eu vejo, não sei se a Ivy está online ainda, mas eu vejo que a Ivy faz pontes, assim, muito intencionais nos negócios dela. Eu sempre vejo assim, nossa, eu conheço a Ivana, nossa, eu já falei com a Ivana. Eu falo assim, meu Deus, a Ivy, ela é super intencional nos negócios, mas muito além da transação operacional ali, sabe? Então é você entender que o que você faz está impactando muitas pessoas ao seu redor. E com quanto mais intenção você tiver dentro disso, assim, acho que o dinheiro é consequência, entendeu? Eu acho que o que vem é consequência de uma visão, de algo maior que você está pensando, né? E planejando. Josinha, a gente só tem mais 2 minutos e pediram declarações e palavras. E eu acho que ninguém melhor do que teve um discipulado intensivo por parte de Milton para dar algumas palavras. Não, brincadeira, eu vou começar. Eu falei um pouquinho antes dessa live com a minha sogra e ela se lembrou daquela passagem de Elias ou Eliseu, eu nunca sei. Mas que o servo dele não conseguia enxergar. Ele viu um exército numeroso chegando e então Elias ou Eliseu oraram e falaram assim, não, mas Deus, abre a visão dele para que ele veja quantos estão conosco. E o exército que estava com o povo de Deus era muito mais numeroso do que o inimigo, né? Então, eu acho que nesse tempo de pandemia, a gente precisa entender que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? O meu marido da área médica, eu oro todo dia, eu cubro ele todo dia, mas eu não posso fazer isso a partir do medo. Eu faço isso a partir do amor. Né? Eu preciso cuidar disso de outra forma. Então, maior é o que está em nós que aquilo que está no mundo. E vamos lá, a gente vai se blindar e vai sair dessa muito melhor, né, Gizinha?
Amém, amém. A palavra que Deus me falou foi dos talentos, né, Nath? Até tinha comentado com você sobre isso, porque às vezes a gente enterra um talento por medo. E assim, eu nem vou entrar no assunto da passagem inteira, né, de que Deus entregou 5, 2 e um. Vou falar daquele de um, que Deus entregou um. E aquele, em vez de ele fazer aquele um multiplicar, ele enterrou. Por quê? Porque ele tinha medo de arriscar, ele tinha medo de perder. Então ele ficou com aquele... E até aquele um que ele tinha foi tirado. Triste, né? Eu É. acho que Deus não quer fazer isso com ninguém. Ele não quer que ninguém passe por essa situação. Ele só precisa que a gente seja, diga sim e seja corajoso, né? Se a gente tiver algo pequenininho na mão, se a gente tiver uma ideia, qualquer coisa, não enterra isso, né? Não enterra o talento que Deus te deu. Coloca para frutificar, para aumentar, para multiplicar, porque Deus quer fazer grandes coisas através da nossa vida. Nesse tempo, Amém. em qualquer Amém. tempo, né? Mas não é para esperar. Às vezes a pessoa tá esperando a pandemia passar. Ju, Não, dois não espera. segundos. Um beijo. Mua! Ai, tem que